Tia, só antes da gente iniciar a explicação, só para contextualizar como que eu dividi, primeiro eu vou explicar para vocês, para a gente entender juntos como que nasce a prescrição dentro do direito civil. O tem que acontecer, quais são os caminhos que a gente tem que percorrer para que venha a prescrição. Depois que a gente entender prescrição, depois que a gente conseguir visualizar de forma bem clara quando que a prescrição nasce no direito civil, aí eu venho com alguns pontos da jurisprudência do STJ para a gente estudar junto. Só que eu só posso chegar na jurisprudência do STJ se primeiro vocês conseguirem entender comigo como que nasce a prescrição dentro do direito civil, combinado? Então vou lá, tia, posso ir? Ah, pode falar. Maravilha. Então vamos lá. Pessoal, tanto a prescrição quanto a decadência são institutos que surgiram no nosso ordenamento jurídico para trazer segurança jurídica, para evitar situações jurídicas protraídas no tempo, situações jurídicas demasiadamente longas. Veio o ordenamento jurídico trazer o instituto da prescrição e da decadência, de modo a garantir segurança jurídica. A prescrição e a decadência são dois institutos que têm dois requisitos em comum. Primeiro, eu tenho que ter o decurso do tempo, mais a inércia do titular no exercício de um direito. Então, para que esses dois institutos surjam no nosso direito civil, eu tenho que ter o decurso do tempo mais a inércia do titular no exercício de um direito. Esses são os dois requisitos que trazem como pontos de contato entre a prescrição e a decadência. Mas esses dois pontos de contato acabam aqui. Por quê? Eu disse que o indivíduo, para que ele sofra os efeitos da prescrição, nós temos que ter a inércia do titular no exercício de um direito. Que direito seria esse? Pessoal, o ordenamento jurídico nos dá a notícia de duas espécies de direitos: os direitos subjetivos e os direitos potestativos. A prescrição, ela está atrelada aos direitos subjetivos, ao passo que a decadência está atrelada aos direitos potestativos. Como o tema da nossa aula de hoje é prescrição, eu foco com vocês no estudo dos direitos subjetivos para ver como ele vai estar juntamente ligado com a prescrição. O que é direito subjetivo? Direito subjetivo, conceito pelo qual todo o direito civil gravita em torno, nada mais é do que o poder que a norma jurídica confere ao indivíduo para manifestar a sua vontade na satisfação de um interesse próprio, privado, particular, seja esse interesse de ordem patrimonial ou extrapatrimonial. Então, o poder que a norma jurídica confere ao indivíduo para manifestar a sua vontade na satisfação de um interesse próprio, dele, pessoal, seja esse interesse de ordem patrimonial ou extrapatrimonial, são os nossos direitos subjetivos. Só que para que o indivíduo seja titular de um direito subjetivo, necessariamente alguém na outra ponta da relação jurídica tem que ter assumido um dever jurídico. Não há direito subjetivo sem dever jurídico. O que é um dever jurídico? Nada mais é do que o cumprimento de uma prestação, seja ela de fazer, de não fazer ou de pagar quantia. Então, para que o indivíduo titularize um direito subjetivo, alguém tem que ter assumido um dever jurídico. Alguém tem que ter assumido o dever de prestar, o dever de prestação, seja essa prestação de dar, de fazer ou de não fazer. Lembram daquela máxima que a gente estuda desde a época da faculdade? Que a todo direito corresponde um dever? Está aqui. A todo direito subjetivo corresponde um dever jurídico. Querem ver? Um exemplo para vocês. Eu firmo com a tia Tânia um contrato de mútuo, um contrato de empréstimo no valor de 100 mil reais. Eu, nesse contrato, sou credora, credora mutuante. A tia Tânia, nesse contrato, ela é devedora, devedora mutuária. A
A partir do momento em que eu firmo com a tia Tânia um contrato de mútuo, a tia Tânia, nesse contrato, assumiu um dever jurídico. Qual é o dever jurídico que ela assumiu? O cumprimento de uma prestação de pagar quantia. Como a tia Tânia assumiu um dever jurídico, que é o cumprimento de uma prestação de pagar quantia, eu passei a ser titular de um direito subjetivo. No caso, eu passei a ser titular do direito subjetivo ao crédito. Então, eu tenho numa ponta o credor como titular do direito subjetivo ao crédito e na outra ponta o devedor, aquele que assumiu um dever jurídico, no caso, uma obrigação de pagar quantia, uma prestação de pagar quantia. A tia Tânia assumiu comigo o dever jurídico de pagar essa quantia na data de 29 de outubro de 2012, ok? Chegou, pessoal, o dia 29 de outubro de 2012. Transcorreu o dia todo. A tia Tânia não efetuou o pagamento. A tia Tânia, ela descumpriu o seu dever jurídico. A partir do momento em que a tia Tânia descumpre o seu dever jurídico, automaticamente ela viola o meu direito subjetivo. E direitos subjetivos não foram feitos para ser violados. Por quê? Porque deveres jurídicos não foram feitos para serem descumpridos. Tanto que eles recebem o nome de dever. Não é faculdade, não é possibilidade, não, pessoal. É dever, é obrigação. Então, a partir do momento que chegou o dia 30 do 12, a tia Tânia não efetuou o pagamento, que era até 30 do 12, não, perdão, 30 do 10. A tia Tânia não efetuou o pagamento, que era até o dia 29 do 10, ela descumpriu o seu dever jurídico. A partir do momento em que ela descumpre o seu dever jurídico, ela viola o meu direito subjetivo. Como direitos subjetivos não foram feitos para ser violados, o ordenamento jurídico, muito inteligente, trouxe mecanismos de satisfação dos interesses daquele que teve o seu direito subjetivo violado. Trouxe o ordenamento jurídico mecanismos de fazer com que o credor satisfizesse o seu interesse. Por como, professor? A partir do momento em que o indivíduo é violado no seu direito subjetivo, no caso, ao crédito, surge para o titular do direito subjetivo uma pretensão. Surge para o titular do direito subjetivo um poder. Que poder que é esse? É o poder de exigir em juízo o cumprimento do dever jurídico. O poder de exigir em juízo o cumprimento da prestação. Aqui no nosso exemplo, a prestação de pagar quantia. Pessoal, esse poder de exigibilidade, esse poder que o ordenamento jurídico confere ao titular do direito subjetivo de exigir em juízo o cumprimento da prestação que foi descumprida, tem o nome, recebe o nome, que eu já disse há um pouquinho atrás, pretensão. A partir do momento em que o indivíduo é titular, ele é violado no seu direito subjetivo, surge para ele uma pretensão. É a possibilidade dele exigir em juízo o cumprimento da prestação. E nós sabemos que as pretensões devem ser exercidas por intermédio do Poder Judiciário. Por que eu tenho que exercer a minha pretensão por intermédio do Poder Judiciário? Pessoal, é só o Estado, na figura do juiz, que é dotado de coercibilidade. Nós não somos dotados de coercibilidade. É o Estado, na figura do juiz, que é dotado de coercibilidade. A partir do momento em que a tia Tânia descumpre o seu dever jurídico comigo, eu não posso adentrar na casa da tia Tânia, pegar lá na casa dela a televisão, o aparelho de ar-condicionado, a TV de plasma, a geladeira dela e falar assim com ela: olha, tia Tânia, tô pegando isso tudo aqui, vou vender para o meu vizinho, com o produto da venda eu vou me pagar e a nossa relação está resolvida. Não pode,
Por que que eu não posso fazer isso? Eu não sou dotado do poder de coercibilidade. Só o Estado que detém. É por isso que o conceito de pretensão vem muito certo pela nossa doutrina. É o poder que tem o indivíduo de exigir em juízo o cumprimento da prestação. E nós veiculamos a nossa pretensão através do exercício de outro direito subjetivo, que é o direito subjetivo de ação. Direito subjetivo que está previsto lá no artigo 5º, inciso 35 da Constituição. Quando a Constituição nos fala que nenhuma lesão ou ameaça de lesão estará excluída da apreciação do Poder Judiciário. Só que, tal como eu disse no início da nossa explicação, o que o ordenamento jurídico quer é segurança jurídica. Por essa razão, as pretensões, elas não podem ser exercidas de forma indefinida no tempo. Eu não tenho o tempo todo do mundo para exercer a minha pretensão em face da tia Tânia. As pretensões, elas devem ser exercidas num determinado prazo. E esse prazo é de natureza prescricional. Então, a prescrição nada mais é do que o lapso temporal previsto na lei para que o titular do direito subjetivo violado exerça a sua pretensão. Então, é o lapso temporal previsto na lei para que o titular do direito subjetivo violado exerça a sua pretensão. Assim nos fala o artigo 189 do Código Civil, que depois dessa breve explicação, fica muito tranquilo de nós lermos ele. Ele fala assim: violado o direito, epa, que direito? O direito subjetivo. Surge para o titular uma pretensão. Qual que é a pretensão dele? É o poder que ele vai ter de exigir em juízo o cumprimento da prestação, do dever jurídico descumprido. Que pretensão esta? Que, se não for exercida dentro do prazo prescricional, a que se alude o artigo 205 e 206 do Código Civil, estará extinta. Ótimo. Então, se eu já falei para vocês que a prescrição, ela atinge a pretensão, eu faço uma pergunta. A prescrição, ela atinge também o direito subjetivo? Ela atinge, no caso do nosso exemplo, o direito subjetivo do credor de receber, de ser titular do seu crédito? Não, pessoal. A prescrição, ela não atinge o direito subjetivo do credor. A prescrição, ela atinge única e exclusivamente a pretensão. O credor não poderá mais exigir em juízo o cumprimento da prestação. Todavia, ele permanece ostentando a condição de titular do direito subjetivo ao crédito. Tanto que vai muito tranquilo na cabeça de vocês se eu fizer a seguinte pergunta: o devedor pode pagar uma dívida prescrita? Automaticamente você me responde: claro que pode. Por que o devedor pode pagar uma dívida prescrita? Porque o credor continua ostentando a condição de titular do direito subjetivo ao crédito. E o Código Civil sabe disso. Tanto sabe disso que ele vem no artigo 882 dizer que o devedor, quando ele paga uma dívida prescrita, ele não tem direito à restituição. Artigo 882 do Código Civil. Por que devedor não tem direito à restituição quando ele paga a dívida prescrita? Porque o credor continua titular do direito subjetivo ao crédito. Todavia, ele não poderá mais exercer a sua pretensão. Ótimo. Então, quer dizer que o credor continua a ostentar o seu direito subjetivo ao crédito. Outra pergunta: a prescrição atinge conjuntamente com a pretensão o direito subjetivo de ação? Não. A prescrição não atinge o direito subjetivo de ação, aquele previsto no artigo 5º, inciso 35 da Constituição. A prescrição, pessoal, ela atinge única e exclusivamente a pretensão. Ela não atinge nenhuma espécie de direito subjetivo.
Tanto que, não obstante a dívida estar prescrita, pode o credor levar a sua demanda, a sua pretensão ao Poder Judiciário, exercitando o seu direito de ação. O juiz, ao se deparar com a cobrança de uma dívida prescrita, o que ele faz? A sua pretensão, credor, não merece ser acolhida. O juiz não vai dizer que o credor não tem direito de ação. O juiz ele vai dizer que a pretensão não merece ser acolhida, porque ele sabe que a prescrição não atinge o direito subjetivo de ação. Ela atinge única e exclusivamente a pretensão. Ótimo. Então, já vi quando que nasce a prescrição, eu já sei que ela se atrela exclusivamente à pretensão e já sei também que ela não atinge o direito subjetivo do credor, tampouco atinge o direito subjetivo de ação. Nada impede que, não obstante eu ter uma dívida prescrita, eu leve aquela demanda ao Poder Judiciário através do exercício do meu direito de ação. Só que a minha pretensão não será acolhida. Perfeito. Visto como que nasce a prescrição, então, agora a gente já começa a entrar na jurisprudência do STJ. E dentro da jurisprudência do STJ, o primeiro ponto que eu trato com vocês é o início da contagem do prazo prescricional. Quando que se dá o início da contagem do prazo prescricional? Pessoal, se a prescrição, vamos raciocinar comigo o direito civil, que ele é muito lógico. Se a prescrição, ela atinge a pretensão, e a pretensão, ela surge da violação do direito subjetivo, nada mais natural que os prazos prescricionais tenham o seu início, o seu curso, a partir da violação do direito subjetivo. Então, a partir do momento em que foi violado o direito subjetivo, começa a correr o prazo prescricional. No nosso exemplo aqui, 30/10/2012, começou a correr o meu prazo prescricional para eu exercer a cobrança da Tia Tânia. Então, o enunciado 14 do CJF, ele vem nos dizer que o prazo prescricional começa a correr a partir da violação do direito subjetivo, a partir da exigibilidade do direito subjetivo. E eu posso exigir o meu direito subjetivo a partir do momento em que eu nasce a minha pretensão. E a minha pretensão nasce a partir da violação do meu direito subjetivo. Só que vocês vão tomar muito cuidado com a jurisprudência do STJ quando a sua pretensão for de cunho reparatório. Então, se a sua pretensão for de indenização por dano moral, por dano estético ou por dano material, você vai tomar cuidado com o início da contagem do prazo prescricional. Por quê? Porque entende o STJ que o início da contagem do prazo prescricional para as pretensões de cunho indenizatório não se dá a partir da violação do direito subjetivo, mas a partir do momento em que o titular do direito subjetivo tem ciência inequívoca dos danos causados pela violação. Então, vem o STJ nos dizer que as pretensões de cunho reparatório, o prazo começa a correr a partir do momento em que o lesado tem ciência inequívoca do dano causado pela violação do direito subjetivo. E aqui eu te dou 3 exemplos da jurisprudência do STJ. O primeiro vem de um RESP fresquinho, que foi recentemente divulgado nas notícias do STJ, que ainda nem está em informativo. É o RESP que está aí com você. É o RESP 909-990. RESP 909-990. O que o STJ analisou nesse RESP? Nós tivemos a FUNASA, ela realizou um concurso para provimento dos seus cargos. Nesse concurso, nós tivemos candidatos aprovados e ela realizou aquela ordem de classificação. Só que a FUNASA, ao realizar a nomeação desses candidatos, ela pretere a ordem de classificação. É como se ela nomeasse já o 3º lugar, sem nomear o 1º e o 2º lugar. Esses candidatos foram preteridos no seu direito à nomeação. A partir do momento em que a FUNASA nomeia o candidato do 3º lugar
e não nomeia o primeiro e o segundo lugar, ela viola. Ela viola o direito subjetivo do primeiro e do segundo lugar à nomeação. A partir do momento em que a FUNASA realiza essa convocação, essa nomeação, os candidatos preteridos ajuizam uma ação junto ao Poder Judiciário, veiculando a pretensão de ser reconhecida a ilegalidade da nomeação dos cargos realizada pela FUNASA. Ok, a ação ela tem o seu curso normal e eu tenho uma decisão judicial transitada em julgado em que decreta a nulidade dessa nomeação. Decreta a nulidade da nomeação realizada pela FUNASA e determina a convocação dos candidatos que foram preteridos à nomeação. A partir desse momento, os candidatos passam a ser nomeados pelos candidatos preteridos, são nomeados pela FUNASA. Com o trânsito em julgado dessa decisão judicial, os candidatos até então preteridos ajuizam uma ação de indenização em face da FUNASA. Eles ajuizam uma ação indenizatória em face da FUNASA, requerendo todos os salários que eles fariam jus durante o período em que eles foram preteridos. Então, desde o momento em que a FUNASA realizou a nomeação e essa nomeação eles foram preteridos, até a decisão judicial transitada em julgado, eles requereram os respectivos salários a título de indenização. O que aconteceu? O juiz de primeira instância, ele decreta, foi arguída a prescrição e o juiz de primeira instância decreta a prescrição. A prescrição quanto à pretensão indenizatória. Porque o juiz de primeira instância entende que a pretensão indenizatória ela surgiu a partir da violação do direito subjetivo. E o direito subjetivo do candidato, ele foi violado a partir do momento em que a FUNASA convoca outro candidato preterindo a ordem de classificação. E como a ação judicial ela transcorreu e teve longo lapso temporal, nesse meio tempo ocorreu a prescrição da pretensão. Os candidatos recorrem e esse recurso chega ao STJ. E lá no STJ, ele vem nos dizer, a corte vem nos dizer que a pretensão para as ações de natureza indenizatória, o prazo prescricional começa a correr a partir do momento em que o lesado no seu direito subjetivo tem ciência inequívoca dos danos causados pela violação. E no caso, os candidatos tiveram ciência inequívoca dos danos causados pela violação com o trânsito em julgado da decisão judicial que decreta a nulidade da nomeação com preterição na ordem de classificação. Esse entendimento do STJ nada mais é do que a aplicação da teoria da accionata, que ela vem nos dizer que o prazo prescricional começa a correr não a partir da violação do direito subjetivo, mas a partir do momento em que o lesado tem ciência inequívoca dos danos causados pela violação. Teoria da accionata. Isso veio nesse RESP. Quer ver outro RESP comigo? Foi julgado no informativo 470 do STJ. Pessoal, olha o que do informativo 470 do STJ, o que ele analisou nesse informativo 470. Uma mulher grávida foi lá realizar o seu parto junto ao seu médico de confiança. O médico vai submetê-la a uma cirurgia cesariana, Ótimo. O neném nasceu, o médico vai lá, fecha, sutura e tudo mais. Só que ao suturar, ele deixa um instrumento cirúrgico no corpo da mulher. Ele deixa um instrumento cirúrgico no corpo da então gestante. Beleza. Essa cirurgia ela aconteceu em 1976. A partir do momento em que ele deixa um instrumento cirúrgico no corpo da vítima, no corpo da mulher, ali foi violado o seu direito subjetivo à integridade física. E é ali que começa a correr o prazo prescricional. Só que a mulher só veio a ter ciência da existência desse instrumento cirúrgico dentro do seu corpo em 1995. Olha para você ver.
A cirurgia aconteceu em 1976. Ela só teve ciência desse instrumento cirúrgico deixado no seu corpo em 1995. Quando ela sentindo fortes dores abdominais, ela vai realizar uma radiografia. Na radiografia consta lá de todo tamanho um instrumento cirúrgico dentro do seu organismo. Automaticamente, ela se vale dessa situação e ajuiza uma ação de indenização em face do médico. Por que nessa ação de indenização ajuizada em face do médico, ele automaticamente argui a prescrição? Ele argui a prescrição porque, aos olhos dele, a prescrição, o prazo prescricional começou a correr a partir da violação do direito subjetivo. E o direito subjetivo foi violado quando ele realiza a cirurgia e deixa o instrumento dentro do seu corpo. Esse recurso chega no STJ. E o STJ, mais uma vez, aplica a teoria da accionata, ou seja, o prazo prescricional para as pretensões de cunho indenizatório. Cuidado com isso. O prazo prescricional para as pretensões de cunho indenizatório, ele começa a ter o seu curso a partir do momento em que o indivíduo tem ciência inequívoca do dano causado pela violação ao direito subjetivo. E ela teve ciência inequívoca do dano causado pela violação ao seu direito subjetivo e integridade física quando ela realiza a radiografia, na data de 1995. Todo mundo me acompanhando? Isso foi o informativo 470 do STJ. Mas veio o STJ aplicar o mesmo entendimento no informativo 432, que também está aí no seu material. Qual que foi o caso analisado pelo STJ no informativo 432? O indivíduo, pessoal, era um tabagista consumaz. Ele era viciado no tabaco, ele era fumante nato, ele fumava desde 1950. Em 1998, ele vem contrair uma doença pulmonar. E em 2001, ele vem a falecer. Diante do seu falecimento, vêm os seus familiares ajuizar a ação de indenização por dano moral em face da fabricante do cigarro. Pois bem, o STJ não concedeu a pretensão indenizatória de cunho em face do dano material, porque entendeu o STJ que lá desde 1950 não tinha a fabricante o dever jurídico de informar quanto aos males do cigarro. Então, se o fabricante do cigarro, lá nos idos de 1950, não tinha o dever jurídico de informar quanto aos males do cigarro, não teve dever jurídico, não teve direito subjetivo. Não teve dever jurídico, não teve direito subjetivo, tampouco pode se falar em violação de direito subjetivo para que nasça uma pretensão. Esse foi o entendimento do STJ. Só que o STJ ele passa pela análise da prescrição. A título de esclarecimento, ele passa pela análise da prescrição e fala que, nesse caso, se tivesse dever jurídico de informação, a pretensão não estaria prescrita. Por que a pretensão não estaria prescrita? Raciocina comigo. O direito subjetivo havia sido violado, se tivesse dever de informação, desde lá, desde 1950, quando ele começou a fazer uso do cigarro. Mas ele fez falecer apenas em 2001. Só que o que os familiares ajuizaram foi uma pretensão de cunho indenizatório. Como eles ajuizaram uma pretensão de cunho indenizatório, o prazo prescricional não começa a correr da violação do direito subjetivo. Ele começa a correr a partir do momento que se tem ciência inequívoca dos danos causados pela violação. E se teve ciência inequívoca dos danos causados pela violação, quando? Quando da morte do indivíduo. Quando da morte do indivíduo no ano de 2001. Então ficou tranquilo para a gente entender quando que começa a contar o prazo prescricional,
Se você estiver diante, a parte da violação do direito subjetivo, e se você estiver diante de pretensão de cunho indenizatório, aos olhos do STJ, aplica-se a teoria da accionata, da ciência inequívoca dos danos causados pela violação. Assim também entende o STJ na súmula 278. O que a súmula 278 do STJ vem nos dizer? Se o indivíduo é violado no seu direito subjetivo, integridade física, esse indivíduo é um empregado e ele é acometido de um acidente do trabalho, a sua pretensão indenizatória em face do empregador começa a correr a partir do momento em que ele teve ciência inequívoca da sua incapacidade laboral. Não começa a correr a partir da data do acidente, não. Começa a correr a partir da data em que ele teve ciência inequívoca da incapacidade laboral. Só que você vai tomar muito cuidado com a súmula 278 do STJ, porque essa súmula do STJ foi editada quando o STJ, quando a Justiça Comum tinha competência para apreciar as ações indenizatórias decorrentes de acidente do trabalho. Com o advento da Emenda Constitucional 45 de 2004, a Justiça do Trabalho se tornou competente para apreciar as demandas que envolvam as ações indenizatórias em face de acidente do trabalho. Então, cuidado com a súmula 278 e cuidado que essa atual competência não é mais da Justiça Comum. Essa competência é da Justiça do Trabalho, que foi alterada pela Emenda Constitucional 45 de 2004. E, pessoal, a teoria da accionata também é aplicada pelo Código de Defesa do Consumidor. É o artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor. Fica ligado. Teoria da accionata, pretensão de cunho indenizatório. Ótimo. Fecho com vocês o início da contagem do prazo prescricional. Nós já estamos craque no início da contagem do prazo prescricional. Agora vocês vêm comigo para analisar um pedacinho da jurisprudência do STJ, quando ele trata de suspensão, impedimento e interrupção da prescrição. Olha aqui comigo. As causas de suspensão, de impedimento e de interrupção da prescrição, todas elas moram do artigo 197 do Código Civil ao artigo 202 do Código Civil. Sendo que do artigo 197 ao artigo 200 do Código Civil, nós temos as causas suspensivas e as causas impeditivas. Enquanto no artigo 202 do Código Civil, nós temos as causas interruptivas do prazo prescricional. Excelente. Causa suspensiva e impeditiva agora na nossa juriscâmara. Pessoal, as causas suspensivas e impeditivas dos prazos prescricionais, elas são as mesmas. Todas elas no artigo 197 ao 200 do Código Civil. O que vai diferenciar se a causa é suspensiva ou impeditiva é o momento em que ela vai aparecer. Então, se o prazo prescricional já teve o seu início e ocorre qualquer uma das causas, do 197 ao 200 do Código Civil, a causa ela será suspensiva. Suspende-se o prazo prescricional. Eu só suspendo aquilo que está em curso. Aquilo que não está em curso não tem como eu suspender. Mas, se o prazo prescricional sequer teve o seu início e ocorreu qualquer uma das causas do 197 ao 200 do Código Civil, a causa ela será impeditiva do prazo prescricional. Dentro dessas causas suspensivas ou impeditivas, é o momento que ela vai incidir, que nos vai diferenciar. Nós temos duas, que já foi alvo da jurisprudência do STJ. A primeira mora no artigo 197, inciso 1 do Código Civil. O que ele vai nos dizer? Não corre a prescrição entre os cônjuges durante a constância da sociedade conjugal. Então, enquanto existir a sociedade conjugal, não corre prescrição entre os cônjuges. Então, se eu emprestei o meu dinheiro para o meu marido, não corre a prescrição, se ele não me pagou, não corre a prescrição para eu exercer a minha pretensão em face dele, enquanto durar a sociedade conjugal. Quanto a esse dispositivo,
No informativo 468, que está aí no seu material de apoio, o STJ entendeu que a separação não é hábil o suficiente para gerar o transcurso do lapso prescricional. O que o STJ entendeu? Que ainda que o indivíduo esteja separado, que o casal esteja separado, a separação não vai fazer com que o prazo prescricional, que até então estava suspenso ou impedido, volte a produzir os seus efeitos. Porque o Código Civil falou de solução enquanto houver a constância da sociedade conjugal. Aos olhos do STJ, só volta a correr o prazo prescricional se houver o divórcio. Então, se houver a separação, ela não vai ser hábil a fazer com que o prazo prescricional volte a ter o seu transcurso normal. Apenas o divórcio, porque é ele, nos termos do Código Civil, que gera a extinção do vínculo conjugal. É o informativo 468 do STJ. É relevante para aqueles que já se submeteram ao procedimento de separação. Para aqueles que entendem que não há separação mais, com o advento da emenda constitucional 66, esse informativo do STJ já não vai ser problema para a gente. Mas para aquele que já foi separado antes da emenda constitucional 66 e posteriormente requereu o divórcio, é o divórcio, o instrumento hábil a gerar novamente o transcurso do lapso prescricional. Excelente. Esse é o artigo 197, inciso 1. Temos no artigo 197, inciso 2, outra causa que vai fazer com que não corra o prazo prescricional. Ela vai nos dizer assim: não corre o prazo prescricional entre ascendentes e descendentes durante o poder familiar. Então, durante o exercício do poder familiar, não corre prescrição entre ascendentes e descendentes. Vem o STJ agora, no informativo 502, que é o informativo recente, fresquinho do STJ. Veio o STJ no informativo 502 falar assim pra gente: olha, as pretensões indenizatórias na hipótese de abandono afetivo que foi reconhecido recentemente pelo STJ, só vai poder ser exercida após o poder familiar. Então, enquanto o indivíduo, aquele lá que foi abandonado afetivamente, não atingir a sua maioridade, não corre o prazo prescricional. Porque ele vai atingir a sua maioridade, aí sim estará extinto o poder familiar. Enquanto ele não atingir a sua maioridade, não estará extinto o poder familiar. E não havendo a extinção do poder familiar, não vai correr a prescrição entre os ascendentes e os descendentes. Informativo 502 do STJ. Dentre outra causa de suspensão ou de impedimento da prescrição, nós temos uma que mora no artigo 200 do Código Civil. Essa causa de impedimento ou suspensão da prescrição do artigo 200 do Código Civil foi alvo de interpretação recente pelo STJ, prevista no informativo 500, que também está aí no seu material de apoio. O que é essa causa do artigo 200 do Código Civil? Ele vai nos dizer assim: olha, se a ação no juízo civil, depender de fato a ser apurado no juízo penal, e a prescrição no juízo civil, enquanto não for apurado o fato no juízo penal. Então, enquanto não for apurado o fato no juízo penal, não vai correr o lapso prescricional para o exercício da minha pretensão no juízo civil. Só vai correr o lapso prescricional para eu exercer a minha pretensão no juízo civil depois da decisão definitiva no juízo penal. Ficou tranquilo aqui comigo? O que o STJ entendeu quanto ao artigo 200 do Código Civil? Ele fala assim: olha, para não correr a prescrição no juízo civil, necessariamente eu tenho que ter uma ação penal em curso.
Se eu não tiver uma ação penal em curso, vai correr perfeitamente o prazo prescricional no juízo civil. Olha o que o Código Civil fala. Se a ação no juízo civil depender de fato a ser apurado no juízo penal. Pessoal, se o fato sequer está sendo apurado no juízo penal, vai estar correndo tranquilamente o prazo prescricional no juízo civil. Olha o que o ordenamento jurídico quer: segurança jurídica. Se ele fala que não vai correr a prescrição no juízo civil, ainda que não tenha sido ajuizada a ação no juízo penal, eu estou colocando fim, matando justamente a segurança jurídica, que é o que eu quero proteger com a prescrição. Então vem o STJ e fala: tem que ter uma ação penal em curso, ou no mínimo a abertura de um inquérito policial. Se não tem ação penal em curso, se não tem inquérito policial em aberto, esquece. Esquece essa causa impeditiva ou suspensiva da ação civil. Porque a demanda, a pretensão no juízo civil, ela vai estar correndo o seu prazo prescricional. Cuidado, então, informativo 500 do STJ. Eu tenho que ter uma ação penal em curso ou, no mínimo, a existência de um inquérito policial em aberto. Se isso não existir, significa que o fato não está sendo apurado no juízo penal. E se o fato não está sendo apurado no juízo penal, corre perfeitamente o prazo prescricional para a pretensão no juízo civil, ok? Ótimo. Isso é a jurisprudência fresquinha do STJ quanto às causas suspensivas e impeditivas do prazo prescricional. Mas olha o que a doutrina fala, quanto à hipótese de interrupção da prescrição. E essa doutrina, quando você está num concurso de nível mais elevado, magistratura, defensoria, procuradoria, ele não vai exigir de você a literalidade do Código Civil, não. Ele vai te exigir um pouquinho mais. Ele vai te exigir o conhecimento da doutrina quanto a essas causas interruptivas. Mas que isso não vai ser mais problema depois dessa aula aqui. Acompanha aqui comigo. Vem o Código Civil dizer no artigo 202 as causas interruptivas da prescrição. As causas interruptivas da prescrição, pessoal, todas elas se ligam a atos jurídicos. Atos jurídicos. Sejam atos jurídicos judiciais, sejam atos jurídicos extrajudiciais. Atos jurídicos judiciais, que seria uma causa interruptiva da prescrição. Ora, o despacho do juiz, ainda que incompetente, que determina a citação. Ou então, o protesto judicial. São causas interruptivas da prescrição judiciais. Causa interruptiva da prescrição extrajudicial, o protesto cambial. Então, todas essas situações de interrupção se ligam a atos jurídicos, sejam eles judiciais, sejam eles extrajudiciais. Só que vem o artigo 202 do Código Civil nos dizer assim: a prescrição, ela se interrompe uma única vez. E a gente guarda isso na cabeça e leva como se fosse uma verdade absoluta. Só que o que nós temos que tomar cuidado com essa disposição do Código Civil? De fato, a interrupção da prescrição, ela ocorre uma única vez se você estiver diante de uma causa interruptiva judicial. Aí sim, a prescrição ela só vai interromper uma única vez. Porque se você estiver diante de uma causa interruptiva extrajudicial, a prescrição pode ser interrompida mais de uma vez. Como assim, professora? Raciocina aqui comigo, vê como que tudo é muito lógico, tudo fica muito claro. Se você ajuiza uma ação, a prescrição ela é interrompida pelo despacho do juiz, ainda que absolutamente incompetente, que ordena a citação. Tô certo ou tô errado? Beleza, vocês estão me acompanhando, tá vendo que eu tô certo. Ótimo. Quando a prescrição ela se interrompe por um ato judicial, o prazo prescricional só volta a correr depois do último ato praticado no processo. Antes disso,
não volta a correr o prazo prescricional. É o artigo 202, parágrafo único do Código Civil. Então, se o despacho do juiz que ordena a citação interrompeu a prescrição, só vai voltar a correr o prazo prescricional depois do último ato praticado no processo. Então, pessoal, qual que é a probabilidade da prescrição se interromper mais de uma vez dentro do processo, por um ato judicial? Probabilidade nenhuma, porque o prazo prescricional já vai estar interrompido. Então, suponhamos que após a citação venha um protesto judicial, ele não vai ser hábil a interromper a prescrição, porque a prescrição já está interrompida. Só volta a correr do último ato praticado no processo. Cuidado com pegadinha de prova. Ela não volta a correr do trânsito em julgado da decisão judicial, não. É muito mais. Ela volta a correr do último ato praticado no processo. É por isso que vem o Código Civil nos dizer que a prescrição só pode ser interrompida uma única vez, se nós estivermos diante de uma causa interruptiva judicial. Mas olha aqui comigo, se estivermos diante de uma causa interruptiva extrajudicial. Então, suponhamos que houve o protesto cambial. O protesto cambial, medida extrajudicial, interrompeu a prescrição. O mesmo ato, protesto cambial, ele é hábil a interromper a prescrição e voltar o transcurso do lapso temporal. Então, no mesmo ato, eu interrompo a prescrição e o prazo prescricional volta a correr desde o seu início. Não tem aqui lapso temporal, não. Protesto cambial interrompeu e voltou a correr o prazo prescricional desde o seu início. Como do protesto cambial o prazo prescricional volta a correr desde o seu início, se lá na frente for ajuizada uma ação e nessa demanda houve o despacho do juiz que ordenou a citação, a prescrição vai estar interrompida novamente. Então, eu tenho uma dupla possibilidade de interrupção da prescrição. Ela foi interrompida num primeiro momento por uma causa extrajudicial, que foi hábil, num só momento, a gerar a interrupção e a voltar ao prazo prescricional a ter o seu curso normal. No segundo momento, eu tive uma causa interruptiva judicial. A prazo prescricional tinha voltado a correr. Com uma causa interruptiva judicial, volta a prescrição a ser interrompida. Volta a prescrição a ser interrompida. E o prazo prescricional só correrá novamente depois do último ato praticado no processo. Esse é o entendimento da nossa doutrina. É a interpretação que ele faz do artigo 202, caput do Código Civil, com o artigo 202, parágrafo único do Código Civil. Em uma prova aberta, é o momento que você tem para discorrer sobre a interrupção do prazo prescricional. Fechado comigo? Com isso, eu fecho o estudo com vocês de suspensão, impedimento e interrupção da prescrição.